como que era a vida de vocês antes de serem Shalom. Nossa, minha vida financeiramente é tão destruída. Só vivia nas madrugadas, nos bares, nas bebedeiras, nas centros de macumbaria, ex-bruxo, né? Passei por tudo isso. Então, depois, longos anos, longos tempos, eu conheci o pastor Sinésio, que é um grande líder até hoje, e me trouxe para Shalom. E dentro da Shalom, eu fui realmente tratado, bem tratado. Não tenho o que dizer da Shalom. Para mim, é uma igreja que carrega seus membros com muito amor, muito carinho. E eu senti e sinto, orgulhosamente, que eu nunca senti na minha vida um prazer, um amor dentro da Shalom. E para mim, eu cheguei na Shalom destruída, né, com um casamento bem destruído, com a família destruída, né, porque o mais ele estava casado e ao mesmo tempo não estava, né, porque a gente brigava muito, ele batia em mim, eu batia nele, então aquela confusão terrível dentro de casa. E tudo isso, minha família, né, meus filhos, participavam de tudo isso. Tinha uma vez, né, que meu filho, o Maurício mais velho, sentava na cama para poder eu dormir 2 horinhas de relógio para ir trabalhar. Porque ele bebia, ele dormia de dia e à noite ele bebia. Ele não deixava eu dormir. Ele não deixava eu dormir. Eu tinha que trabalhar no outro dia, mas como ele bebia muito, fumava muito, então era uma guerra dentro de casa. Aí meu menino sentava na cama e ele falava: mãe, vai deitar que eu vou ficar aqui. Porque tudo que tiver na casa ele jogava em cima de mim. Ele pegava vassoura, pegava copo, jogava em cima de mim. Era uma perturbação terrível. Para poder eu não dormir um sono, para poder ficar discutindo com ele. Tinha vezes que eu levantava de cima da cama, saía correndo atrás dele com a vassoura para bater nele, né? Porque a perturbação dele era tão grande, tão terrível, que não deixava eu dormir. E nisso, fora que eu andava na macumba, né? Eu andava lá na macumba, achando que as coisas iam melhorar, aí ia fazer trabalho lá, né? Para ver se as coisas melhoravam dentro de casa, e as coisas só piorar. Cada dia que passa, né? Ele bebia mais, cada dia que passa eu gastava o que eu não tinha, né? Porque era isso que fazia, eu gastava o que eu não tinha, porque até fome a gente passou. Nós passamos fome, porque só eu trabalhava, e o pouco que tinha a gente gastava na macumba, porque eu queria a minha oração dele dentro de casa, eu queria que ele ficasse bom. Eu queria que ele se libertasse, né, do álcool, eu queria que a gente tivesse um casamento destruído, e nada disso que eu gastei fez com que a vida dele mudasse. Então esse foi o quadro. Uma família destruída, um casamento destruído, Sim. Uma falsa esperança de que lá na macumba você encontraria salvação. Exatamente. E qual o momento mais marcante que vocês viveram após conhecerem a Shalom, após conhecer os pastores Sinésio e a pastora Maria? Vocês lembram que é um momento marcante? Eu me lembro quando eu fui, né, tá na caminhada ali sendo liberta, sendo curada, sendo cuidada, né? Que foi quando eu quis fazer um voto no meu casamento, eu queria casar. Porque como a vez que eu casei, eu não aceitava, né? Não aceitava casar com ele, não queria mais o casamento, né? Porque foi tanta coisa que teve no meu casamento na Bahia, que eu tinha 14 anos, eu não queria mais aceitar. Então, meus pais forçou eu casar com ele, né? Foi um casamento forçado. Porque como ele já bebia naquela época, e a gente brigava muito, porque lá naquela época a gente já brigava, e aí eu terminava hoje, acabava amanhã. Então, no dia do casamento, eu não queria mais casar. Então, quando eu vim para Shalom, isso dentro de mim não valia. O casamento que eu casei lá não valia. E isso eu cheguei para o apóstolo e falei para o apóstolo: apóstolo, eu posso me casar aqui? Eu posso me casar? Então foi algo que ficou bem marcante dentro de mim. Aí ele falou: claro que você pode, filho. Você pode se casar. Isso foi o dia que ele esteve lá na minha casa. Aí eu perguntei a ele se eu podia casar. Porque como eu já estava, né, conhecendo Jesus, já sabia que Deus poderia mudar muitas coisas na minha vida, né? Já estava ali naquela caminhada, e eu falei para ele. Ele falou: claro, filho, você pode casar. Você pode casar. E nisso, nós marcamos lá o casamento, que era na época lá voluntário. Foi voluntário. E nessa vez, desse dia que eu casei, ele falou: oh, filho, além de você casar, eu vou te dar um presente. Ele falou: eu vou te dar um presente. Porque nisso, quando a gente morava lá, na minha casa, que hoje, não sei, vocês não foram lá na minha casa, minha casa hoje não é uma casa, é uma mansão. Uma mansão da época que eu vivia no quartinho lá dentro com meus filhos. E quando chovia, enchia de água. Tinha rato lá dentro. Enchia de água, a gente, para poder entrar para dentro do quarto, passava na água quando chovia. E o apóstolo viu lá. Eu tinha um terreno, porque isso também foi bênção de Deus sobre a minha vida. Eu tinha um terreno, mas eu não tinha condição de construir.
E o apóstolo foi lá e falou, filho, além de você casar, eu vou te dar a laje da sua casa. Eu vou dar de vocês de presente. Lembra disso que ele falou? Eu lembro. Que ia dar um presente para nós. E quando foi com 2 semanas, já estava tudo pago. 2 semanas, já estava lá colocando laje na nossa casa. E o meu casamento foi realizado. Então, diferente do apóstolo Daci, Foi maravilhoso. Daci foi segundo pai. Foi mesmo. Estou debaixo de um legado de honra do poder da Igreja Apostólica Shalom. Estou debaixo de um legado que Daci, ele foi lá e viu essa situação. Vai comer uma pipoquinha. Uma pipoquinha, e ele viu a casinha para 5 filhos, 4 filhos, eu e ela 6. Ali a gente morava em cima de umas pedras e botava um madeirite para a gente dormir, antes de conhecer a Shalom. E foi um caso. E o apóstolo viu tudo aquilo, e o apóstolo chegou na igreja aqui e desabafou, que nós merecia. E aí foi o apóstolo, falou, você mede quantos metros tem? E aí eu medi, num domingo eu trouxe a metragem, aí ele comprou os vigamentos, depois ele comprou, me mandou medir a lajota, depois o concreto. Fica despreocupado, meu filho, que tudo é bênção do Senhor, que eu estou te abençoando. Então ali foi um mover de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, e nós hoje estamos debaixo de um legado que Daci deixou. Você acabou de falar a terceira pergunta, né? O que Deus fez na sua vida através da igreja. Como essa experiência transformou vocês para o que vocês vivem hoje? Quem são vocês hoje, depois de tudo isso? Hoje eu posso dizer e posso declarar para céu e inferno que o que Deus faz, Ele faz com abundância. E através do conhecimento, da sabedoria, do meu foco de acreditar, premeditar que um Peniel, ele faz a diferença. Porque eu fui para o Peniel, deixei 1 litro de 51, levei 2 maços de cigarro para o Peniel, e antes de ir para o Peniel, falei, Jesus, eu quero minha cura. Eu não aguento mais, Jesus. Eu não aguento, meu Deus, um sofrimento desse, fazendo minha família sofrer na face da terra. Satanás nos pisoteando as nossas vidas. Então, Jesus, eu não aceito, meu pai. Aí Jesus falou, vai, meu filho, que lá eu te encontro. E eu estava sem expectativa de casa, de chegar lá, minha vida ser transformada. E fiquei 3 dias no Peniel. Toda a vida desgraçada. Mas durante 3 dias, lá em Padedeiros, que o Peniel foi lá, Deus transformou a minha vida. E hoje, agradeço a Deus, agradeço a direção da Shalom, que hoje minha vida foi transformada. Então, para mim também foi... Já ter saído o foco da pergunta. Hoje, como é que tem sido a vida de vocês? A transformação de vocês? Hoje para mim... A gente ouviu toda essa parte do antes, eu quero saber o hoje. Hoje para mim, hoje é coisa assim extraordinária. Coisa assim que Deus fez e tá fazendo na minha vida. São coisas assim, gente, vocês não têm noção. Deus, o ano passado, foi agora, o ano passado, eu casei 3 filhos. 3 filhos que estavam aí se prostituindo, 3 filhos que estavam aí na macumbaria, 3 filhos que estavam fazendo as coisas tudo errado. E hoje, o que eu posso dizer hoje é que sou muito feliz, com muita alegria, né, da minha entrega, dos meus pastores, da minha líder, né, ter me colhido, ter me ensinado, ter me dado direcionamento, e eu assim, fazer o que eles me deu a direcionamento, porque hoje eu posso falar. Eu falo aqui na Câmara, minha líder sabe como eu sou obediente. Então é por isso, cada minha obediência,
que eu nunca retrocedei, nunca olhei para trás. Eu tenho 16 anos da Shalom, eu nunca olhei para trás, porque eu sei de onde eu saí e aonde eu estou hoje. Nunca olhei para trás e não vou olhar. Eu tenho certeza disso, porque eu sei o Deus que eu sirvo e a aliança que eu tenho com a Shalom. E a aliança que eu tenho com aquele povo de Deus que me acolheu e que me ama e que eu amo também. Então jamais. Então esse momento que eu vivo hoje é um momento maravilhoso, um momento que o meu coração está cheio de gratidão, sabe assim, cheio de gratidão. É isso que eu sinto, é isso que eu tenho hoje. Gratidão do que Deus fez na minha vida. Muita Às gratidão. vezes a gente chora, a gente se expressa, não é porque estamos tristes, é porque nós estamos alegres hoje. Hoje nós estamos felizes, agradecendo primeiramente o nosso Deus, um Deus todo-poderoso. E em segundo lugar, pastor Sinésio, que ele sempre me dá direção, discernimento, entendimento, me traz sabedoria. Meu filho, é assim que você tem que fazer. E eu como obediente, eu tomo o conselho dos dois, que é um casal espetacular. Sinésio e pastora Maria, todos da Shalom, sem exceção. Quando um desvia da Shalom, eu choro. Ela aqui de prova, porque eu tenho um amor. Eu tenho um amor por a Shalom e por todo membro da Shalom. Eu tenho certeza que a gente também te ama, cara. Obrigado. A palavra avivamento, ela significa tornar vivo novamente. E todo esse testemunho de vocês é isso. É essa representação. Então, quando vocês falam, quando vocês ouvem a frase, o avivamento começa em mim, o que vocês sentem? Eu sinto muita alegria. Eu sinto quando meus filhos chegam na minha casa e olham para mim assim e falam: mãe, olha o que Deus transformou na nossa vida. Quando meus parentes olham para mim assim e falam, olha para mim e falam assim: olha o que Jesus fez com você, Dilei, né? Tem um vizinho lá na minha rua que ele sempre fala, meu Deus, porque eles viviam a guerra entre eu e ele. Ele sempre fala: Gilênio, que Deus fez algo na sua vida grande, né, minha irmã? Deus fez algo na sua vida grande. Aí ele fala: eu tenho a liberdade de falar isso. Eu tenho essa liberdade porque eu via como vocês andavam aqui na rua. Eu via quando vocês saíam correndo atrás dos dias, sair na rua. Então hoje eu tenho essa liberdade. Então o avivamento acontece dentro de mim, é nos lugares que eu vou. E alguém olha para mim e fala assim: o que Deus fez na tua vida é verdadeiro. O que Deus fez na tua vida pode também fazer na minha vida. Então o avivamento que acontece dentro do meu lar é isso. O amor que eu tenho pela minha família e o amor que a minha família tem por mim. Esse é o avivamento. O avivamento começa em mim através do amor, da sabedoria, do entendimento. Eu antes não tinha avivamento porque minha vida era desativada, né? Hoje minha vida é avivada através do amor. Hoje em dia, posso dizer que sou feliz, tenho amor com meus netos, porque eu não tinha amor a ninguém, não tinha amor à minha família. E hoje o avivamento chegou na minha casa, chegou na minha família, chegou até nas minhas parentelas, que não tinha avivamento através do meu amor. Porque o amor, o avivamento começa em mim, através do meu amor para o próximo. Porque se eu não tiver amor ao próximo, esse avivamento ele não acrescenta. Ele não permanece vivamente dentro de mim. Mas através do meu amor, o meu carinho ao próximo, abençoar o próximo e acreditar que o próximo precisa de uma necessidade. A vida está passando por necessidade. E se eu ver o próximo passando por necessidade e eu não suprir o outro, então eu não tenho avivamento. Mas quando eu supro aquele outro, então o avivamento ele permanece em mim. E Deus conosco. Amém, Jesus. E o que significa para vocês esses 10 anos, comemoração para vocês, 10 anos de congresso? Você tem 16 anos de Shalom, 10 anos de congresso na vida de vocês, o que significa? 10 anos de congresso. 10 anos de congresso ele trouxe entretenimento. Cada congresso eu fui aprendendo de Deus e da nossa liderança, a palavra profética, porque não tem uma coisa melhor do que a profecia. E eu me pego no mundo profético de Deus. Quando eu vejo eles no público pregando a palavra, aqui, congresso, eu pego a palavra, porque através da palavra é que eu tenho crescimento e tenho entendimento. Então, esses 10 anos de congresso, para mim,
sem errar, sem exceção. 10 anos de prosperidade, 10 anos de congresso, tenho minha casa, 10 anos de congresso, comprei um terreno na Bahia, 10 anos de congresso, comprei um terreno em São Roberto, 10 anos de congresso de amor ao próximo. Tudo isso. Para mim, 10 anos de congresso, para mim, significa muita coisa, né? Nesses 10 anos, tive cura, né? Esses 10 anos foi libertação, esses 10 anos foi libertação da minha família, esses 10 anos foi de muita felicidade, esses 10 anos foi a falta do apóstolo, né? Dessa caminhada, esses 10 anos, muita falta dele, mas também esses 10 anos é um legado, porque ele foi na minha casa e ele disse: minha filha, você e sua casa servirão o Senhor. Hoje você está sofrendo, mas creia, tenha fé que você e sua casa vai servir o Senhor. Tenha fé, a última célula que teve mesmo, eu sofri lá muito, e ele abraçava com o povo lá e mandava abraçar, que ela está sofrendo muito por causa dos filhos dela. Abraça ela, foi a última célula que teve. Então hoje eu estou feliz porque eu sei aonde ele está. Ele está muito feliz. Se eu estou feliz, a palavra que ele declarou na minha vida, agora imagina ele, de saber que tudo que ele profetizou na minha vida está acontecendo. Aconteceu! Ele olhar para a minha vida, né? Há 16 anos lá atrás, ele olhar, saber onde ele está, quando ele foi lá na minha casa, viu como eu era e vê como nós está hoje. A felicidade que nós está hoje, de gratidão. Muito feliz. De gratidão. Porque eu não entro diante do Senhor para pedir nada, eu não peço. Mas uma coisa eu peço, é gratidão. Eu falo com o Senhor, eu tenho gratidão por tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo. Porque eu já passei muita coisa durante essa caminhada, sabe? Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti de orar pela minha família, eu nunca desisti dos meus filhos, eu nunca desisti, eu sempre estava ali com o joelho, ó, e crendo que o Senhor ia fazer algo extraordinário, porque eu agarrei a promessa de Deus na minha vida. E hoje eu sou muito feliz de tudo que o Senhor fez, e o Senhor ainda vai fazer através da minha entrega. Né? Então eu sou muito grato pela vida do apóstolo, sou muito grato pela vida da minha líder, pastora Maria, pastor Cidésio, que foi um canal de bênção, que sem eles, né? Foi um canal de bênção na minha vida, né? Que toda vez que eu tivesse algum problema, um dia eu ia no colo da pastora Maria, porque nós é ensinado assim, né? A gente estiver passando por alguma situação, a gente ir no colo da líder, conversar com ela, que ela vai ter uma palavra para nós. E isso eu fui obediente. A obediência, meu líder sempre fala, pastor Cidésio, a obediência, Dilene, é a chave do negócio. E foi isso que aconteceu na minha vida. Sempre ele fala isso. E aí fica também minha gratidão, né? Eu sou muito grato pela minha querida, minha amiga, minha irmã e a minha apóstola Lúcia. Eu tenho um prazer na vida, eu tenho alegria pela minha apóstola. Que o Senhor venha suprir a nossa apóstola, a família, uma bênção do Senhor. Fica a minha gratidão por toda a Igreja Apostólica Shalom, todo membro, todos, sem exceção, todos meus irmãos, todas as minhas irmãs, todas as crianças dessa casa, que seja uma bênção do Senhor para a vida de cada um, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui para ser liderada por ela, né? Com certeza. Pela apóstola Lúcia hoje. Minha gratidão estamos a todos ela. nós aqui com o nosso coração à disposição de toda a família que precisar, nós estamos aqui. Ela pode contar conosco, né, meu marido? Pode contar. Bem.